Muito bem, sejam todos aqui bem-vindos em nome de Jesus e vocês que também estão assistindo em vossas casas. Queridos, os cultos, e você tem percebido isso porque você é inteligente. Amém? Ou não? Você é inteligente. Tem sido cultos eminentemente proféticos. Porque foi proposto isso, lógico, pelo Espírito, e Deus tem nos conduzido a manifestar esses cultos proféticos, com certeza, para que a tua vida seja edificada, e você venha ter muito mais entendimento e revelação sobre Cristo, sobre aquele que reina, e sobre aquele que te salvou, te libertou, e tem feito uma grande obra na sua vida. Você crê nisso? Ele é Deus e Ele pagou esse preço. De fato, quando ela falou das sementes, até eu dei umas dicas aí para ela. Tudo bem, nós somos um. De fato, Deus tem mostrado por revelação que muitas pessoas têm recebido cestas de sementes. E isso significa muitas sementes. Mas justamente essas pessoas que Deus tem mostrado que têm recebido sacas de sementes ou cestas de sementes, justamente são as pessoas que têm semeado. Porque não adianta, se você não semear, você não vai ter semente. Deus não vai poder dar. A semente foi engolida. Ela não foi sepultada, ela foi engolida. Há uma grande diferença. Jesus foi a maior semente de amor que o Pai semeou. E justamente quando ela estava ministrando, a minha Bíblia estava aberta, né? Deus é louco mesmo. A loucura de Deus é mais sábia que os homens. Estava justamente ali, inclusive esse versículo, não era a minha Bíblia, porque ela pegou a minha Bíblia, mas já devolveu. Estava ali, justamente riscado, onde estava escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a maior semente foi Jesus. Agora, eu fico às vezes um pouco indignado das pessoas que não entendem isso, ou entendem até, mas brigam com Deus e não semeiam. Amados, espera um pouquinho. O que nós damos para Deus, ou no reino, ou no campo de Deus, é o mínimo, uma coisa ínfima diante de tudo que Ele fez por nós. Dá para você ver até pelo fato de você estar vivo aqui. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Recebendo edificação, recebendo tantas coisas. Glória a Deus. Feche os teus olhos, Senhor. Continua falando ao teu povo. Continua ministrando a cada coração, levantando. Porque o Senhor está levantando aqui muitas vidas como semeadores da tua palavra. Semeadores de sementes, e a começar a semente a tua palavra, semeadores de recursos para o teu reino. Jesus da glória, continua operando o que o Senhor está operando aqui, mas com muito mais unção, com muito mais ênfase, com muito mais poder, com muito mais revelação, Pai, com muito mais profético, porque nós cremos, a tua palavra é profundamente, essencialmente profética, para fazer grandes coisas na nossa vida, e o Senhor possa continuar fazendo de uma maneira muito mais ampla para a tua glória e louvor, em nome de Jesus, amém? Amém. Aleluia. Amados, eu quero falar sobre revelação de Cristo. Os cultos, como eu disse, têm sido proféticos, e tudo aqui é profético. A gente sabe que não existe mais hoje o véu. O véu, isso aqui, representava lá, quando ele foi montado, tecido e colocado lá,
para fazer separação entre o lugar santo e o santo dos santos, apontava para a carne de Jesus, para o corpo que ia ser massacrado, crucificado na cruz. Isso deu entrada, todos sabem disso, deu acesso livre à presença de Deus, do próprio Deus. E hoje, nós sabemos disso, podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, com liberdade para falar com Deus diretamente. Não há intermediário, sim, há um intermediário da salvação que é Jesus, certo? Mas nós podemos entrar, não precisa de um sacerdote que era separado, consagrado para fazer isso, pelo povo, para encobrir pecados e não remover pecados, levando um sangue substituto e não um sangue definitivo, que nós sabemos muito bem foi o sangue de Jesus. O véu do santuário foi rasgado, isso aconteceu até literalmente no templo e foi profético, porque coisas físicas que acontecem na terra, pela revelação você vai ver que muitas delas são proféticas. Muitos terremotos são proféticos. Eu vou provar aqui hoje. Muitas coisas que acontecem é justamente para que você tenha a revelação de Cristo na sua vida e ande pela revelação. Ninguém pode conhecer a Deus se não for por revelação. Não dá para conhecer a Deus fisicamente, racionalmente, pela força, humanamente falando, não tem como, não dá para conhecer a Deus. Só conhecemos a Deus quando o Espírito dá a revelação em nós, de quem Ele é, da sua profundidade, da sua humildade, da sua simplicidade. E Deus não é um ser soberbo, não é um Deus, não é um ser orgulhoso, porque se fosse, nós nem existiríamos, amados. Por incrível que pareça, Deus é um Deus simples. Nós vamos ver isso também. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus, Paulo diz lá em 1 Coríntios 1,18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Porque muita gente pensa que é loucura isso, cruz de Cristo, salva, a cruz de Cristo. E só vê essa situação de uma maneira histórica, e não poderosa, e não espiritual. Mas ele continua dizendo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. As coisas de Deus são tão atípicas, relacionadas com as coisas do mundo, relacionadas com as coisas da terra, que ele diz assim, no mesmo contexto lá de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 25, ele vai dizendo, olha, a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Não foram muitos os poderosos que foram chamados, não foram muitos os sábios da terra que foram chamados, não foram os nobres que foram chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, Deus escolheu as coisas vis, desprezíveis, aquelas que não são, para aniquilar aquelas que são, para que ninguém se glorie diante de Deus. Veja o estilo da mensagem de Paulo, que ele falava a respeito do próprio Deus e a respeito da própria revelação da cruz. E ele diz também daqueles que eram inimigos da cruz de Cristo e que ele chorava por causa disso. Pessoas que já tinham ouvido falar, porque certamente ele estava falando às pessoas para as quais ele já tinha pregado e ministrado, mas estas mesmas pessoas se tornaram inimigas da cruz. Então ele chorando, ele falava sobre isso, e eu quero dar uma passada por lá, está em Filipenses capítulo 3, 18 a 20, olha só, 18, Filipenses 3, pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, agora novamente digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Por que ele fala isso?
O seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Ele estava falando de pessoas que já tinham sido crentes, que já tinham tido de alguma maneira, algum tipo de revelação de que Jesus salvava, que o sangue de Jesus purificava, que o sangue de Jesus fazia aliança entre o homem e o Pai e Deus. De alguma maneira, eles tinham recebido isso, tinham ouvido isso, mas de repente, as outras coisas se tornaram mais importantes do que Cristo. E eles preferiram o ventre, eles preferiram as coisas terrenas do que viver pela revelação de Cristo, viver pela cruz de Cristo, viver pelo Espírito. Impressionante. Quantas coisas Paulo teve que sofrer por causa de pessoas que se afastaram, se apartaram e apostataram. Aquilo doía nele, porque muitas daquelas pessoas ele mesmo tinha gerado. Mas você está aqui para andar por essa revelação em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Porque é assim que Deus é, assim que Ele faz. Ele vai batendo no seu coração, Ele vai penetrando até que exploda, até que você tenha a revelação, e até que você se apaixone e viva por isso, porque não tem outra coisa pela qual nós podemos viver aqui, enquanto estivermos aqui, enquanto Deus tiver um propósito, nós vivermos aqui, é pela revelação desse santo dos santos, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, autor e consumador da nossa fé, o alfa e ômega, aquele que não tem princípio de dias e nem fim de dias, porque essa vida está em nós hoje. O verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus e todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. E diz que a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amados, você tem essa luz, e se você tem essa luz, se este Cristo que eu estou dizendo para você aqui vive em você, as trevas não podem prevalecer contra a tua vida, não podem prevalecer contra a tua casa, porque a luz que ilumina no meio das trevas, e se ela não vai prevalecer, então você vai andando e vai projetando e vai propagando essa luz cada vez mais na sua vida. Aleluia, Jesus. É impressionante isso. Mas eu quero fazer com que nós nos arremetamos lá onde tudo praticamente começou, quando Deus separa um povo para ser o seu povo, para que através daquele povo ele pudesse manifestar a glória dele na terra. Nós estamos vivendo dias exclusivamente, extraordinariamente, inquestionavelmente profético. Se você não percebeu isso ainda, eu gostaria que você tomasse isso na sua vida e pudesse viver os melhores dias da história da humanidade, porque eu creio que é isso que está se manifestando neste tempo, por causa do calendário de Deus, por causa dos tempos e épocas que Deus preparou. Peraí, eu sei o que eu estou dizendo, sei o que eu estou dizendo pelo Espírito, lógico, não por mim mesmo. Então vamos nos arremeter lá em Êxodo capítulo 12, onde as coisas começaram a mudar efetivamente para o povo de Israel, que tinha ficado 400 anos na escravidão. Você para pensar nisso, sabe o que é 400 anos de escravidão? Isso não foi culpa de Deus, eu não quero pregar sobre isso, sobre o porquê eles ficaram 400 anos na escravidão, mas Abraão cometeu um equívoco. Por isso que Deus, logo depois que ele comete o equívoco e sai do Egito, Deus fala com ele: olha, a tua descendência, que seria Israel, vai ficar 400 anos numa terra escrava, numa terra alheia, no Egito, mas na quarta geração, quando atingir a medida dos pecados de iniquidade dos amorreus, eu vou tirar essa nação com braço forte, com sinais e maravilhas, e sairão com grandes riquezas.
Mas o que marcou aquele povo na realidade foi a escravidão. Deixa eu dizer já a você de antemão, a escravidão por muito tempo cega. Se uma pessoa que mesmo já tendo começado a ouvir a palavra de Deus, já tendo dado passos para a sua libertação, para a sua conquista em Cristo, voltar para onde estava e continuar vivendo na sombra, que é na escravidão, ela acaba ficando cega, e muitas cegas definitivamente. É impressionante, nós vamos ver aqui. Ok, Êxodo capítulo 12. Aqui, por que eu disse que aqui começa muitas coisas? Porque aqui Deus começa a mudar a atitude. Deus quis mudar, na realidade, a atitude do povo, e Deus quis mudar o calendário do povo. Deus quis mudar tudo que havia ali no povo, porque tinham ficado, como eu disse, escravos 400 anos. Aqui Deus marca um novo calendário, e aqui Deus começa a mostrar Cristo, aquele que viria, por todas as coisas que começam a acontecer. Aqui é um marco, onde ele começa a apontar para o Messias que haveria de vir. Êxodo 12, a partir do versículo 1, disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, e um cordeiro para cada casa, que na realidade o sangue ia ser tirado, ia ser espargido nos umbrais da porta, no dia 14, onde eles estariam celebrando a primeira Páscoa. E essa Páscoa apontava para quem? Para quem? Deus queria dizer isso. Muito embora Moisés já teria essa revelação nele, que aquilo estava apontando para o Messias que viria. Deus começa a revelar, querer revelar para eles a promessa. Porque na realidade a lei depois foi promulgada lá no deserto, no Monte Sinai, etc e tal. Não para que na realidade eles vivessem pela lei, mas eles tivessem a lei como uma disciplina, porque eles, por terem vivido 400 anos na escravidão, eles na realidade precisavam conhecer o pecado que estava neles. Eles estavam realmente, de verdade, cegos com relação a isso. Porque durante 400 anos eles viram os potentados lá do Egito, Faraó, aqueles deuses do Egito, aqueles pessoas prepotentes no Egito, era aquilo que eles viam dia após dia. É aquilo que estava já entranhado na cultura deles, de ver aquilo todos os dias. E ao mesmo tempo estarem debaixo de uma escravidão, que na realidade eles acabaram se acostumando mentalmente a elas. Por isso que eu te disse, muito cuidado, amados, que você pode ficar escravo por alguma coisa aqui da terra, e perder o melhor que Deus preparou, a revelação do seu Filho, a revelação de Cristo na sua vida, aleluia. Amém, queridos? Então, aqui Deus está dizendo, este mês será para vós o primeiro mês. Aqui Deus estava dando um novo calendário, que seria o calendário religioso. Todo aquele calendário seria marcado por festas, por ocasiões de celebração, e cada uma delas ia apontar para Jesus. Amém? Cada uma delas apontou, cada uma. Festa dos tabernáculos, festa das primícias, festa de Pentecostes, cada festa que dali por diante foi promulgada apontava para Cristo. Deus queria que isso estivesse incrustado dentro deles, mas Deus não conseguiu. E eu volto a dizer, por causa da escravidão. Mas entenda que aqui começa o calendário religioso. A Páscoa, quando eles celebram a Páscoa, ali começa o primeiro dia de um ano novo religioso, até, posso dizer, espiritualmente falando. Está entendendo? Mas como? Agora, dia 7, que vai ser terça-feira,
vai ser o primeiro dia do ano, vai ser o ano novo para eles. Aquele calendário, este ano novo, Rosh Hashanah, cabeça do ano, marca o ano civil, que ao mesmo tempo é uma coisa bíblica e espiritual para eles. Por quê? Ali eles estão celebrando a criação de Adão. Por isso que agora, no dia 7 de setembro, vai ser 5.782 anos. Então eles estão dizendo, 5.782 anos atrás, nascia Adão, Deus criava Adão. Ano civil. Mas são marcos. Amados, nós estamos vendo marcos estrondosos acontecerem nesse tempo. Eu não vou falar de novo, mas talvez fale depois. O que significa isso para o Brasil? O que significa isso para nós? Vai acontecer um grande avivamento nessa nação, eu não tenho dúvida disso. Mas para isso precisa acontecer um arrependimento. Arrependimento de tantos equívocos, de tantos pecados, de tantas coisas maléficas que têm acontecido na igreja, através de muitas pessoas, amados. Pessoas que, até líderes, lideranças que de fato não foram libertas, estão no blá blá blá, no auê, no pula pula, no rola rola, mas na realidade a vida espiritual deles e a vida como caráter estão totalmente destroçadas. Eles chegaram num tal ponto que eles não admitem que precisam de libertação, de cura. Então precisa haver um arrependimento nesse sentido, pelo menos daqueles que entendem isso, e pedir perdão por isso. Porque quando acontecia essas situações lá com Israel, aqueles homens que entendiam, por exemplo, como Daniel, como Neemias, eles choravam vários dias e pediam perdão por eles e pelos pecados de seus pais, pelos pecados da nação. E ali, através disso, Deus começava a manifestar a glória dele, Deus começava a manifestar os escapes, a saída, Deus começava a manifestar revelações para aqueles homens, e a partir dali, o povo viria a ter libertação, viria a ter conquistas, porque houveram pessoas que se arrependeram, que se quebrantaram diante de Deus. Amados, parece que tem pessoas que não querem buscar isso, mas nós queremos. Não somos os melhores, mas nós precisamos saber aquilo que realmente é poder de Deus. O poder de Deus começa por este quebrantamento, pelo se prostrar diante de Deus, por essa busca genuína, a face do Deus vivo, não aquilo que Ele pode dar. Isso é o de menos, isso é de menos, amado. Para um povo inteligente, para um povo que sabe o que quer diante de Deus, isso é o de menos. Isso é uma consequência. Aquilo que você pode receber materialmente da terra é uma consequência daquilo que você é em Deus. Amém ou não? Amém. Aleluia, é isso mesmo. Mas ali ele fala do cordeiro. Cada homem um cordeiro para a sua família. Aquele cordeiro estava dizendo que seria aquele que viria, que seria chamado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e aquele sangue que ia ser derramado, que seria na realidade um sangue substituto, que ia ser passado nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte passasse ali, e onde tivesse aquele sangue, a marca daquele sangue, ele não entrasse, mas entrasse na casa dos egípcios, para matar os primogênitos dos egípcios. Está entendendo o negócio aqui? Ali começa toda a história da andança do povo no deserto, porque eles saíram do Egito, logo um dia depois da Páscoa, e de fato, o anjo da morte passou naquela noite fatídica, e não entrou na casa dos israelitas, onde tinha de fato sangue. Olha, amados, um sangue, que não era o sangue de Jesus, mas era um sangue que tipificava, era uma tipologia que apontava para aquele sangue poderoso que viria, salvou o povo, quanto mais o sangue de Jesus. Meu Deus! E nós sabemos que no dia seguinte eles saíram, rapidamente,
A salvação, a libertação na vida de uma pessoa precisa ser rápido. Cajado na mão, sandália nos pés, cingidos os vossos lombos, saireis apressadamente daí desse lugar. Porque quanto mais eles ficassem mais cegos, por causa da escravidão, eles iam ficar. E saíram com grandes riquezas. Deus cumpriu a palavra. Aquilo já havia uma ordenança no espírito dos egípcios para que eles dessem, mas bastaria uma palavra, porque não adianta dizer, olha, já foi ordenado por Deus, mas tem que ser declarada a palavra. Há uma ordem de Deus para que todos os homens se arrependam, né? Eu falei rapidamente ontem isso, mas para que ele receba a salvação e aquilo se abra nele, precisa ser pregada a palavra para ele, para que quando ele receber, aquilo se revele a ele. Nossa, Jesus é Deus, Jesus salva, porque já tem a ordenança de Deus, amém? Isso é fantástico, isso é sério mesmo. E por haver essa ordenança, os egípcios, quando Israel declarou, olha, vai lá, traz lá o que se ajuntou, prata, ouro, pedras preciosas, foi assim mesmo, traga lá o que se ajuntou, para nós, para nossa família, não, levaram. Eles não entendem até hoje como fizeram isso, mas foi ordenança de Deus. Quando chega o tempo de se cumprir a palavra, não tem como. A palavra se cumpre, o diabo queira ou não, alguém se levante ou não, o diabo, o inferno se levante ou não, Deus vai cumprir mesmo, em nome de Jesus, aleluia. Eu quero declarar já profeticamente muitas coisas, começam a se cumprir aqui, tem muitas coisas se cumprindo, e vão se cumprir muito mais, para a glória do Senhor. Isso vai ser mais intenso, milagres, sinais, maravilhas, vão se manifestar, porque Deus tem dito, e eu creio naquilo que Ele diz, amém, amados? Amém. Aleluia. E eles saíram, uma grande multidão, foram para o Sinai, atravessaram, sabe que as maravilhas que aconteceram, abriu-se o mar, e tantas coisas, coluna de fogo, coluna de nuvem, foram lá, Moisés trouxe a lei, para aplicar ao povo. A gente sabe que houve a idolatria ao bezerro de ouro, e a mente daquele povo ficou deturpada, porque continuou escrava, mentalmente. Toda hora quiseram voltar para o Egito. Infelizmente é assim com muitas pessoas hoje, porque você vê às vezes filhos de pessoas, até filhos de pastores que foram uma bênção, e começaram bem, mas de repente começaram a olhar para o mundo, e os pais não souberam lidar com isso, porque não insistiram pela força, não é isso que eu estou dizendo, porque não perseveraram em continuar ensinando, ministrando, ceando, ministrando a palavra, fazendo culto em casa, e dando uma continuidade daquilo que é ministrado na igreja. Amados, espera um pouquinho, eu não sou culpado disso, muito pelo contrário. Quantos filhos se perderam, estão na maconha, nas drogas, por aí, e por aí vai, como é que fala aí, nas festas rave, nem tem isso mais, né? Baladas, pais que não tiveram pulso para isso, não tiveram pulso, não souberam como repreender, não tiveram como disciplinar os seus filhos, segundo a palavra. Amados, Deus vai cobrar isso desses pais, vocês podem ter certeza. Eu tenho falado muito nisso, porque tem muita gente se perdendo. Estamos falando das crianças. Por que o diabo está atacando as crianças? Porque Deus vai levantar as crianças. Deus vai levantar muitos dos vossos filhos, crianças, que vai abalar o mundo. Oh, glória a Deus! Amados, quando uma pessoa começa uma libertação, na verdade, tem que ir até o fim, para que ela possa ver de fato a glória de Deus em grande ênfase, em plenitude. Deus nos chamou para a sua plenitude, não nos chamou para algo só superficial, não chamou só para uns pula-pula, para uns glória a Deus, para uns arrepios. Não, Deus nos chamou para que nós realmente tenhamos em nós o caráter de Cristo, para que Cristo apareça através da nossa vida.
Mas vamos lá. Aí Moisés promulga a lei, etc. e tal. E uma grande parte daquele povo andou cambaleante no deserto, murmurando, blasfemando, se rebelando, toda hora querendo voltar para o Egito. E Deus não conseguiu tirar o Egito da cabeça daquelas pessoas. Mas tinha um outro que creu, como Josué, como Caleb, vocês sabem muito bem disso. Neles tinha um outro espírito, Deus fala isso lá em Números 14. Eles vão entrar, mas os outros não, porque eles não duvidaram, eles creram e entraram na terra. Mas amados, teve tantas coisas latentes que se cumpriram em Cristo, quando Ele veio, para cumprir toda a palavra profética, para cumprir tudo aquilo que tinha sido dito desde esse momento em que eles saem do Egito, que vieram a lei falava a respeito dele. Quando Jesus caminhou com os 2 discípulos de Emaús, que eles não tinham tido a revelação, olha que interessante, eles se queimavam quando Jesus, lá no meio deles, começou a falar a respeito das Escrituras, o que diziam as Escrituras, que deviam se cumprir na vida dele, na vida do Cristo. Ele falou, olha, e começou por Moisés, foi pela lei, foi pelos profetas, e ainda assim, eles não viram, não tiveram a revelação, que aquele que estava com eles era o Cristo. Cristo já em glória, o Cristo já com o corpo glorificado. Impressionante isso, não é impressionante? Como a cegueira mata, como a escravidão mata. Eles ainda estavam escravos do Cristo humano, não do Cristo glorificado. Eles ainda estavam totalmente deturpados, totalmente arrasados, porque eles falavam, aquele profeta morreu, e agora o que será de nós? Hoje já é o 3º dia aí, nada dele, mas ele estava ali no meio, assim como ele está no nosso meio, assim como ele está na sua vida. Aleluia. Quando eu disse a respeito do próprio, espera aí que nós vamos terminar, fica frio, não, fica quente. É o seguinte, eles tiveram, todas as palavras proféticas se cumpriram diante dos olhos dele. Ok, como um próprio Deus poderia ser soberbo? Essa é a maior de todas. Como Deus poderia ser soberbo, orgulhoso, muito embora Criador dos céus e da terra, viesse morar dentro de nós, num vaso de barro como esse, uma carne, num templo de carne. Se Deus fosse soberbo, jamais ele faria isso. Como o próprio Deus vem e habita dentro de nós, o próprio Deus vem e se torna um servo sofredor, justamente para levar os nossos pecados e se cumprir tudo o que havia sido dito dele. Eita, espera aí. Mas vamos agora para um ápice aqui dentro. Vocês estão vendo que hoje é o 3º dia, eu até rasguei demais aqui, mas tudo bem, eu vou ter que rasgar só até aqui agora. Não tem importância, hoje é o 3º, no 3º acontecem coisas. A ressurreição, revelação da glória. Porque quando Jesus ressuscita e vai se revelar àquelas mulheres, aos seus discípulos, ele já estava em glória, corpo glorificado, incorruptível. Oh, aleluia. Eles demoram para entender, de tão combalidos que estavam, amados, meu Deus santo. Mas tudo bem, vamos dar um desconto, eles não tinham o Espírito Santo ainda. Mas aqui nós vamos pular no momento em que Jesus está chegando em Jerusalém, para se cumprir tudo. João capítulo 12. Aleluia. João capítulo 12, a partir do 14. Olha que interessante. Olha o rei deles. Aquela cultura de ver aqueles potentados lá no Egito, Faraó, todas aquelas coisas
soberbas e prepotentes. Aquilo entrou no sangue deles. Maneira de falar. Ficou enraizado. Por quê? Os fariseus, pelo menos os fariseus, os sacerdotes, a religião, a nata da religião judaica, naquele tempo, vocês sabem do que eu estou falando, eles esperavam um grande rei, prepotente, com séquito, com exército, numa grande carruagem, que entrasse lá e enxotasse Roma de Israel. Ou alguns outros pensavam que ele ia entrar lá e ia mandar vir fogo do céu para destruir os romanos, porque tinham visto ele ressuscitar Lázaro, chamado túmulo. Então havia uma grande expectativa para isso. Uau! Um grande alvoroço em Jerusalém. Oh, acho que ele é o Messias, então ele é o rei. E o chamaram de rei verdadeiramente. Esse é o rei. Oh, bendito seja aquele que vem no nome do Senhor, bendito seja o rei de Israel. A hora que eles disseram, para se cumprir a palavra, eles mesmos não entenderam que Deus estava usando aquela fala, aquele brado, para cumprir a sua palavra. Mas acontece algo extraordinário. No versículo 14 de João 12, Jesus encontrou um jumentinho e montou nele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, vê o teu rei vem montado num filho de jumento, não vem numa carruagem. E essa palavra está dita em Zacarias capítulo 9, versículo 9, quando diz assim: ó Sião, o teu rei vem humilde, montado no jumentinho, filho de jumenta. Ó Sião, o teu rei, que é o rei dos reis, teu rei vem montado num filho de jumenta, no jumentinho, vem humilde. Quando aconteceu isso, mesmo assim, os olhos espirituais dele não se abriram, eles não se atinaram, e nem os discípulos se atinaram. Vocês vão ver aqui o que é o poder da cruz. Aleluia. Não entenderam nada. Simples, humilde, montaram um jumentinho para ir para a cruz. Oh, glória a Deus. Ele vai para a cruz e acontece a cruz. Mateus, né, quando diz lá, Mateus 27:52, vamos passar por lá, o véu do santuário se rasga de alto a baixo. Por isso que eu disse, tem terremotos que é de Deus, viu? Pode acontecer a partir de hoje terremotos em algumas vidas aí. Deus está me falando que tem casas que vão até tremer. Uau! Tem casas que vão tremer. Tremeu o chão, tremeu o solo onde aqueles discípulos, aquelas pessoas estavam orando. Ei, aleluia, quando Pedro se desvencia lá do Sinédrio e volta lá com eles, estão orando, e Pedro se une a eles e começam a orar e falar dos principados. Olha, os reis da terra se unem a uma contra o teu santo filho Jesus, Herodes, Pôncio Pilatos. Olha, Senhor, para as ameaças deles, e concede a nós ousadia e intrepidez para pregar no nome do teu filho, e enquanto tu estendes a mão para fazer sinais, prodígios e maravilhas. E quando eles oraram, tremeu o chão. Vai tremer o chão. Aleluia. E em Mateus 27, nesse episódio tão poderoso, aleluia, vamos lá logo. Diz assim: nesse instante, repetindo, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Amados, como é que mesmo assim? Eles não entenderam, mas tudo bem. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Porque o terremoto estava se cumprindo a palavra. Estava acontecendo um resgate. Agora isso. Os discípulos de Jesus, as mulheres que o seguiram desde a Galiléia, como vocês vão ver, está escrito aqui. Desde a Galiléia significa que eles começaram a seguir Jesus e elas começaram a seguir Jesus desde o início do seu ministério, porque o ministério de Jesus, da salvação, começou na Galiléia.
Galiléia dos gentios, o lugar mais difícil, Jesus começou a pregar lá. E foi percorrendo as aldeias, cidades, até chegar aqui em Jerusalém. Aleluia. E ali, muitos viram eles ressuscitarem. O centurião, no 54, agora. E os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, estavam aos pés da cruz. Centurião e mais alguns. Não sei se eram 2, 3, 4, não importa. Centurião e os que com ele guardavam Jesus, mais uns soldados. Vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Por quê, amados? Estavam aos pés da cruz. A cruz é a revelação. Naquele momento eles foram sacudidos pela revelação, se quebrantaram, porque diz aqui, diz a palavra que eles tiveram um grande temor. Temor de quem? Temor de Deus. Isso aqui é de Deus, ele era o Filho de Deus. Se converteram. Eu não sei depois o que aconteceu com esses homens, não diz a Bíblia, mas com certeza eles se tornaram discípulos, eles foram caminhar com os outros, porque teve lá uma multidão de discípulos. Oh, glória a Deus, primeira pregação do evangelho, através da vida de Pedro, 3.000 se converteram. Eu não sei, esse homem poderia estar lá no meio sim, esse centurião e estes soldados, mas olha, aos pés da cruz, ele se converte. Quantos discípulos estavam distantes, como diz aqui, versículo 55, estavam ali observando de longe muitas mulheres e tinham seguido Jesus desde a Galiléia, para o servir, e serviram Jesus com seus bens. Diz isso em Lucas 8. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu, de longe, desacreditadas, não acreditando, olhando. Nossa, esse era o Messias? Ele fracassou, está lá, todo arrebentado, desfigurado na cruz, irreconhecível. Esse não podia ser o Messias, mas a palavra fala que ele estaria irreconhecível. Como muitos pasmaram à vista dele, pasmaram, viraram as costas, não queriam ver, porque ele estava tão desfigurado, mais do que qualquer outro homem. Mas os soldados reconheceram. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas amados, vamos terminar. Glória a Deus. Mateus 28, outro terremoto de Deus aqui. Eu posso dizer que são terremotos da revelação. Por isso, pode ser que aconteça até a tua casa trema literalmente, mas o que eu quero dizer sobretudo, terremoto de revelação, terremoto de poder, terremoto da manifestação de Cristo na sua vida, porque isso é o que mais importante, você andar sobre este prisma, sobre esta palavra, sobre esta revelação. Amados, tem tantas coisas que precisam acontecer, e eu creio que vão começar a acontecer. Aleluia! Nós estamos na antivéspera do dia 7, que é o Rosh Hashanah, o nascimento da lua nova. Isso é profético. Não é só o ano civil, é o ano também que mostra as coisas espirituais. Porque eles tocam trombeta, 100 toques de trombeta, 33, em 3 vezes, 33, depois tocam a 34ª, que é o último toque da trombeta. Ao soar da última trombeta. E ali marca o início do Rosh Hashanah. Aqui vai ter um encontro, um ajuntamento. Amados, o propósito desse ajuntamento é para clamar. Eu estou disposto a ir, mas para clamar, para orar, levantar as minhas mãos para os céus e clamar pela glória de Deus. E falar para Deus: Senhor, hoje é primeiro ano hebreu. O Senhor tem algo profético para fazer nessa terra, Jesus. Lembra-te aí, hein, Jesus. Porque o povo de Israel fez Deus se lembrar da promessa que tinha feito a Abraão. Ah, mas Deus então tem memória curta? Não é, Ele quer ser provocado, você não entendeu. Ele quer que você diga para Ele, que você fale com Ele para que Ele haja. Olha, Deus, o Senhor usou um brasileiro para criar a nação em um só dia, hein? Isaías 66, 8 está lá.
O senhor usou um delegado, Oswaldo Aranha, que estava lá, que ia votar, dentre os 5, que deu voto favorável à criação de Israel, deles poderem voltar para a terra e serem independentes. Aqui estamos celebrando uma independência. Deus, olha, o senhor tem uma promessa aqui. Pai, não se esqueça disso. O senhor tem uma ligação com isso. Senhor, a tua palavra tem uma ligação com isso. Então pode estar começando uma era nova para nós. Assim como começou uma era nova para o povo de Israel, quando Deus promulga, agora este mês vai ser o primeiro mês do ano para vocês. Vai mudar tudo, não vai ser mais o tempo do Egito, agora vai ser o meu tempo na vida de vocês, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Depois do sábado, no capítulo 28, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto. De novo, terceiro dia depois daquele. Pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou sobre ela. Porque muitos terremotos que há, é anjos que descem do céu. Acho que você não entendeu. Muitos anjos descem do céu e acontecem terremotos. Terremotos de Deus para mudar situações, mudar a história de muitas nações, para mudar a história de muitas pessoas, de comunidades, para mudar a mentalidade de muitas pessoas, para que elas sejam chocadas pela revelação de Deus. Opa, é isso mesmo. E aquilo, o anjo desceu do céu. Quando ele desce do céu, explode. Acontece o terremoto. Oh, glória a Deus. Seu aspecto era como de um relâmpago e a sua veste branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Eles foram contar depois lá para o sacerdote: olha, estavam lá guardando, mas veio um anjo lá, eu vi um anjo, tremeu, abriu-se o sepulcro, a pedra rolou. Não, é o seguinte, toma um dinheirinho aí e fala outra coisa, tá? Foi isso que fizeram. A mentira desde lá. É o pai da mentira. Satanás fala do que ele é próprio. Só que tem muita gente dando mais ouvidos ao diabo do que a Deus. Por isso que tem muitas pessoas arrebentadas. Mas eu quero trazer essa palavra porque essas pessoas que estiverem arrebentadas, abram seus olhos espirituais e comecem a viver Cristo, viver no poder do Espírito, em nome de Jesus. Aleluia. O anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Aleluia. 7, agora ide imediatamente dizer aos discípulos: o véu já tinha sido rasgado, olha, estou aqui, sou eu, pá, ressuscitado, ressurreto, glorificado. Dizei aos discípulos que ele ressurgiu dentre os mortos e que vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Ei, eu vou-lo tenho dito. 8, saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciá-lo aos seus discípulos. De repente, Jesus saía ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tem mais, ir e dizer aos meus irmãos. Agora já são meus irmãos. Eram amigos, mas agora se tornaram irmãos. Amém? Yes. Vai dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, ali me verão. E ali fala da mentira, eles deram dinheiro para eles mentirem. Aqui vai estar dito. Mas Jesus se revela aos 11, versículo 17. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Dá para entender um negócio desse? Tudo bem. Depois veio o Espírito Santo, ele falou, eles creram, viram mais de 500 ele subindo aos céus. Mas o moral da história, que a revelação vai começar a ser chocante na sua vida a partir de hoje. Porque nós estamos ministrando algo profético. É Deus Todo-Poderoso. Nós estamos ministrando algo para acordar, tirar pessoas e talvez familiares que estejam aqui da escravidão espiritual,
Quantas pessoas estão cegas por causa disso? Porque estão preferindo outras coisas. Amados, vocês voltaram para os cultos, agora é presencial, mas espera um pouquinho. Mesmo quando não era presencial, isso não poderia se esvair, se perder na sua vida, muito pelo contrário, vocês precisavam continuar buscando. Mas glória a Deus que você está aqui, está recebendo uma palavra profética, as coisas vão mudar, aleluia, glória a Deus. E para as coisas mudar, muitas vezes temos que passar por situações difíceis, por situações chocantes, para abrir os nossos olhos. Puxa, olha, eu pensava que aquilo seria a minha bênção, seria de Deus. Olha aqui eu de novo, arrebentado. Não aprendeu. Amados, escute, passamos por dias difíceis. Quantas pessoas perderam seus entes queridos? Quantos amigos meus eu vi partirem? Quer dizer, está lá no céu com Jesus, glória a Deus, aleluia. Porque o morrer é lucro, né, para aquele que é crente em Cristo verdadeiramente. Mas o viver aqui é falar de Cristo, é projetar Cristo na vida de cada um. Então nós estamos vivendo no tempo de grandiosas revelações. Se prepare aí, abra o teu coração para começar a receber. Foi dito, pessoas vão começar a ter sonhos, vão começar a ter uma vida diferenciada do que tinham, aleluia, porque estão entrando mesmo efetivamente no Santo dos Santos, começaram a buscar a face do Deus vivo, começaram a entender que é isso que importa. Não importa as coisas que eu possa ganhar aqui, não importa as coisas terrenas que possam vir para a minha vida, isso tudo bem, vai ser tremendo, vai, mas é Deus que vai fazer, segundo a minha posição, segundo a minha busca, segundo o meu amor por Ele, segundo a revelação que Ele tem me dado, segundo o meu caminhar com Ele, segundo o meu mergulhar nele, segundo a minha fome, a minha sede, o meu prazer de estar com Ele, de falar com Ele, aleluia, Jesus. Recebam. Isso profeticamente, conforme vai rasgando, vamos ver o espiritual, conforme vai rasgando, você vai tendo mais sede, mais revelação, mais proximidade daquele que reina, para que Ele reine na sua vida. Ele é o teu paradigma, Ele é o teu parâmetro, Ele é a tua confissão. Deus está me dizendo que algumas pessoas estão mudando até a forma de falar. Muitas pessoas estão mudando a forma do seu comportamento. Porque, amados, tudo começa com o temor de Deus, é o princípio da sabedoria. Se não houver o mínimo que é o temor de Deus, como aqueles guardas romanos, o centurião, eles tiveram ali temor de Deus. Aquilo foi o princípio de uma grandiosa conversão na vida deles. Olha para mim. Eles vão louvar, mas olha para mim. Aquilo foi o princípio de algo grandioso que aconteceu na vida daqueles homens. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Quantos centuriões se converteram? No caminho, na caminhada de Jesus, na pregação, o centurião de Cafarnaum se converteu. Outros soldados que já tinham ido ter com João, para saber acerca do batismo, o que eles deviam fazer. E Pedro começou a instruir: não se corrompam, não queiram um soldo maior do que vocês recebem. E ele instruiu publicanos, João Batista. Com certeza ele disse: não se corrompam, não subornem. Por isso que muitos publicanos na caminhada de Jesus, inclusive Mateus, que se tornou um dos discípulos, era cobrador de impostos, se converteu. Zaqueu deu metade dos bens aos pobres, se converteu de uma maneira extraordinária, aleluia. Até aquele cego pobre que pedia esmola, que foi curado no caminho, que Jesus estava entrando em Jericó, ele estava na porta,
Jesus o curou da cegueira, ele largou tudo para trás e foi seguir Jesus. Com certeza ele entrou lá na casa de Zaqueu junto com os discípulos. Já pensou quando aquele homem disse: olha, metade dos meus bens vou dar aos pobres? Pensou o sorriso dele? Opa, que bom estar aqui. Deus faz essas coisas. Como se estivesse dizendo: você tem muito, dá metade dos bens aos pobres aí. Uau! Olha, quando Deus faz uma obra, ela é completa. Deus fez a obra na vida do lado do cego de Jericó, ela foi completa. O supriu, deu recursos para ele. Porque certamente parte daqueles recursos de Zaqueu foi para ele. Já pararam para pensar nisso? Jesus permitiu que ele o seguisse. Como Jesus está chamando muitos hoje para andarem nessa caminhada poderosa em nome de Jesus. Levante a tua mão, nós vamos louvar aqui, não é isso? E a ceia já vai acontecer.